Perispírito, entre a matéria e a luz. No invisível que nos rodeia, existem formas, consciências e vidas que os olhos humanos ainda não conseguem compreender plenamente. O perispírito, ponte entre a alma e a matéria, revela que a morte não destrói o ser, apenas remove o véu. A forma humana não termina no túmulo, não desaparece no silêncio da terra fria, porque o espírito continua vivendo envolto em matéria mais leve, mais sutil que o vento, mais invisível que a névoa da madrugada. O corpo cai, mas a alma permanece, e junto dela permanece o perispírito, molde delicado da existência, imagem viva do ser imortal. Ele conserva os traços da criatura, o olhar, a expressão, até os sinais do sofrimento passado, quando necessário para ser reconhecido. Os espíritos disseram: em todos os mundos habita a forma humana, com pequenas mudanças exigidas pelos ambientes da criação. Dos mundos inferiores aos mundos de luz, o ser conserva a figura típica da humanidade universal. Assim também são os anjos. Assim os espíritos puros foram vistos através dos séculos, formas humanas glorificadas pela perfeição. Mas o perispírito não é rígido como a carne, não possui o peso das correntes materiais. Ele se expande, ele se transforma, ele obedece ao pensamento, livre da prisão do corpo. Move-se como um fluido luminoso, tomando a aparência que o espírito desejar. Perispírito, veste invisível da alma eterna, ponte viva entre o mundo físico e as regiões espirituais. Matéria sutil, fluido moldado pela vontade, mistério divino que revela que ninguém morre jamais. E quando o corpo repousa na terra, o espírito continua caminhando, envolto em luz, envolto em memória, envolto no seu perispírito imortal. Médiuns viram mãos surgirem do invisível, mãos quentes como mãos humanas, mãos que tocavam instrumentos, que moviam objetos, que acariciavam suavemente ou deixavam marcas dolorosas sobre a pele. Apareciam diante dos homens como corpos temporariamente materializados e então desapareciam subitamente, como sombras dissolvidas no ar. Que matéria era essa? Não era carne, não era osso, não era sangue. Era o perispírito tornando-se tangível, condensando os fluidos invisíveis até tocar os sentidos humanos. Prova sublime de que o espírito vive, pensa, age e continua existindo além da sepultura. O espírito, em sua essência, ainda é mistério para nós. Não vemos diretamente o ser pensante, mas vemos seus atos, vemos sua inteligência, vemos sua vontade agindo através da matéria. Assim como o homem usa o corpo para agir no mundo físico, o espírito utiliza o perispírito como instrumento da própria ação. E mais além, atua sobre o fluido universal, esse oceano invisível da criação divina, fazendo vibrar forças desconhecidas, movendo energias silenciosas, produzindo efeitos que a ciência do futuro compreenderá. Muitos chamaram isso de sobrenatural, porque ignoravam as leis espirituais. Mas o maravilhoso desaparece quando a verdade é compreendida. Ontem o homem se espantava ao ouvir uma voz atravessar continentes. Hoje a eletricidade une povos em segundos. Da mesma forma, um dia a humanidade entenderá que os fenômenos espirituais estão
também obedecem a leis naturais. Porque Deus não criou milagres desordenados, criou leis ainda desconhecidas. E o perispírito, com suas propriedades semimateriais, é a chave de muitos mistérios. Perispírito, corpo sutil da eternidade, reflexo invisível da alma. Sobre os caminhos do infinito, pode expandir-se como luz, pode tornar-se visível ao homem, pode tocar a matéria densa pela força da vontade espiritual. Assim como o vento derruba muralhas, assim como a eletricidade rasga árvores, assim como o vapor move montanhas de ferro, o espírito também atua sobre a matéria através do fluido do perispírito. Nada é impossível. As leis de Deus. Ao redor da humanidade existe uma multidão invisível. Espíritos caminhando, observando, aprendendo, sofrendo ou amando. Não estão distantes, vivem entre nós. O invisível apenas escapa aos sentidos ainda limitados da carne. Mas há momentos em que o véu se abre. E então o homem percebe que nunca esteve sozinho. Quando a morte tocar o corpo, não temas a escuridão da sepultura, porque tu não és a carne que envelhece, não és o pó que retorna à terra. Tu és espírito eterno, e além do último suspiro, continuarás vivendo, pensando, sentindo, amando, e volto para sempre na veste luminosa do teu perispírito.